Queridos, nós vamos refletir hoje sobre esse texto, um texto bastante conhecido de grande parte dos irmãos, a respeito da chegada do povo de Israel próximo a Canaã e a maneira como o povo lidou com aquele momento e a consequência disso. O tema que vamos abordar hoje é um tema que Deus colocou no meu coração. Eu estava buscando um pouco esse texto, estava lendo nesse texto, e o tema que a gente vai estudar, refletir, crescer, é propósito e prospecto. Não sei se talvez a palavra seja um pouco diferente, né? Palavra que a gente usa muito pouco no nosso vocabulário, a segunda, prospecto. Eu quero te chamar a atenção para esses dois termos que é o nosso tema de hoje: propósito e prospecto. Por propósito, meus queridos, nós entendemos que são os planos, os projetos, os sonhos de Deus para nossas vidas. É como nós encontramos em Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, eu é que sei que planos Deus tem, diz Deus dizendo para nós, né? Que Ele tem para cada um de nós, tanto individual, quanto também familiar. Deus tem planos, projetos. Então, esse é o propósito. E já prospecto, que negócio é esse? Prospecto é aquilo que é provável, é uma probabilidade, mas acima de tudo, quando a gente vai avaliar o termo prospecto, tem uma questão embutida que é muito bacana, que é visão de futuro, visão do que vem à frente. Prospecto. O povo de Israel, queridos, a gente conhece a história, enviado por Deus a partir do chamado de Abraão em Gênesis 12, depois desce para o Egito, onde é salvo na época de José como governador do Egito, depois tornou-se escravo do Egito, clamou a Deus e Deus enviou o libertador, Moisés, e o povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés. O povo tinha um propósito quando saiu do Egito. Havia um propósito para o povo de Deus a partir da saída do povo de Israel do Egito, chegar na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que havia sido prometida a Abraão lá em Gênesis 12, a terra que emana leite e mel. Cerca de 2 anos depois da saída de Israel do Egito, 2 anos mais ou menos, depois que eles saíram do Egito, estavam bem à porta de Jericó, bem à porta dos muros de Jericó, chegando, aproximando do muro de Jericó. Moisés então envia 12 espias para espiar Jericó, para avaliar a cidade, para ver se era aquilo que estava esperando, para ver como é que era, se ela produzia, se tinha inimigo, para trazer um relatório então dessa cidade, dessa terra. E a gente sabe então, pelo relato bíblico, depois de 40 dias que ali ficaram, avaliando cada critério, com muito critério, cada situação ou cada ambiente daquela terra, os espias voltaram. Só que tem um problema: quando eles voltam, tem um parecer contraditório. Há dois grupos entre os espias. Tem uma maioria e tem uma minoria. Eles voltaram então com um relatório contraditório. Embora concordavam unanimemente sobre uma coisa. Se a gente for avaliar aqui o capítulo 13, nós vamos ver então, versículo 27 diz assim, todos falando, os 12, aqui os 12, concordando. Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. E mostraram para Moisés o fruto, um grande cacho de uva que haviam colhido de lá. Então, isso eles concordavam veementemente. Eles sabiam que aquela terra era de fato tão boa quanto Deus havia dito ao povo. Não havia dúvida nisso. Mas o contraditório, queridos, estava em como possuí-la. Como tomar posse daquela terra era a grande questão. A terra era boa,
mas tinha suas dificuldades. Podemos dizer, queridos, que todos os 12 espias tinham fé. Todos os 12 espias viram, perceberam aquilo que Deus tinha feito através do povo, estavam ali com fé. E de certa forma, os 10 até criam no propósito de Deus. O problema é que apenas 2, que a gente conhece muito bem na história, Josué e Caleb, que além de crer num propósito, eles criam no prospecto. Iam um pouquinho além do propósito. Talvez os 10 que haviam sido enviados para lá, até eles estavam aguardando, eles estavam querendo. O microfone está meio estranho, deixa eu trocar ele aqui. Isso, acho que aqui está melhor. Talvez os 10 que foram enviados, do total de 12, eles estivessem querendo viver algo diferente, que estavam na expectativa de ter uma vida diferente, mas somente Josué e Caleb tinham a certeza onde Deus estava os levando. E aí que está a questão do prospecto. Os 10 talvez queriam uma vida nova, expectativa disso, mas Josué e Caleb demonstraram uma fé na certeza daquilo de onde Deus estava o levando. Eu quero refletir nesta noite, chamar a refletir nesta noite sobre duas verdades que nós podemos encontrar aqui, que são cruciais para que nós possamos entender o processo da vida espiritual e crescermos nesse ponto, nesse tema de propósito e prospecto. Primeira verdade: quem não crê no prospecto duvida do propósito e tem uma visão equivocada de Deus e de si próprio. Então, parece um jogo de palavra meio, um trava-língua, mas vamos de novo. Quem não crê no prospecto duvida do propósito e tem uma visão, aliás, equivocada de Deus e de si próprio. Se a gente for avaliar, queridos, os 10 espias, primeiramente, tiveram uma visão equivocada de si próprio. Se a gente for avaliar no capítulo 13, versículo 33, lá diz o seguinte: também ali vimos, aqui os 10 falando, ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que interessante, como eles se sentiram diante do povo inimigo. Primeiramente, eles se sentiram como gafanhoto, e depois eles imaginaram que na cabeça do inimigo eles também eram um gafanhoto, porque é isso que está se dizendo, né? O texto diz que aos nossos próprios olhos nós éramos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, primeira questão que acontece aqui é que tem uma visão equivocada de si próprio. É o que nós falamos não me lembro se foi no último domingo ou se foi na última quarta-feira, sobre que nós temos que crer em Deus, mas crer também em nós mesmos, que a partir da vontade de Deus nós podemos fazer, que precisamos ter essa convicção de quem nós somos diante de Deus. Só que não para por aí, né? A visão equivocada não é só de si próprio, ela também é de Deus. E no capítulo 14, no versículo 6, nós temos então, quando o povo, agora não somente os 10, mas o povo todo, diz aqui o versículo, diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Porque o 3, por que tomaram decisão aqui? Por que eles queriam isso? Porque no 3 eles dizem: por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por preso. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha que interessante, literalmente eles estão dizendo assim: Deus está brincando conosco.
O Deus que mandou Moisés nos tirar de lá, para quê? Cadê a promessa? Cadê a terra que Deus nos prometeu? Cadê o local que havia a promessa de Deus para nossas vidas? É melhor voltar para lá então. Vamos levantar um novo capitão, vamos levantar uma nova liderança e voltemos para o Egito. Então, a visão equivocada não é só de si próprio, quando se auto-menospreza diante do inimigo, mas também quando não entende que o propósito de Deus passa por certas circunstâncias. E aqui, meus queridos, quando falamos que não crê no prospecto, é não crer na concretização da promessa, é não crer na concretização do propósito de Deus. Porque é fácil a gente receber um propósito, é fácil receber uma bênção, uma direção de Deus, aliás. O difícil é o processo que ela vai entrar em ação, né? O complicado é colocar em prática. O complicado é esse. E nesse contexto, meus queridos, as pessoas que assim fazem, ou seja, acabam duvidando do prospecto, não crê no prospecto, não crê na probabilidade, não espera a ação de Deus, são pessoas que investem as suas energias, que investem o que podem e até o que não podem, falando no tamanho do gigante. Investem, desgastam, vendo o que é negativo. É aquele tipo de pessoa que a gente pode apresentar todas as possibilidades boas possíveis, mas ainda assim, ele vai conseguir ver o que está ou que pode dar errado. Preferem ser pessimista, derrotista, preferem avaliar as coisas pela ótica do erro. Algo que está presente, a derrota, né, nos seus lábios constantemente. Não consegue vislumbrar além daquilo que é visível. Só está preso no visível, está preso no imediato. Infelizmente, meus queridos, esse grupo de 10 acabaram se deixando levar pelo que viram, não pelo que viram da forma positiva, mas que viram da forma negativa. E essa grande questão, eles viram os dois. Eles viram tanto a bênção do local, quanto também o problema que teriam que enfrentar. Mas eles voltaram apenas com a lembrança do quê? Do problema. Não vale a pena, né? É mais ou menos assim, não vale a pena. A gente não consegue, não é para nós isso. É bênção, mas não é. Tem muita luta pela frente aí que não vai valer a pena. Então não adianta a gente somente crer num propósito, nós temos que também crer num prospecto, ele vai se cumprir. Quando Deus faz propósito, quando Deus tem promessa, ele se cumpre. A gente vê isso acontecendo no povo de Israel, que perdeu uma grande oportunidade de possuir aquela terra, porque duvidou da execução plena dela, do prospecto, do propósito de Deus. E aí acaba tendo uma visão equivocada de si, de Deus e de todos. É a pessoa que no dia a dia ela acaba tornando-se vitimista, né? Hoje na nossa cidade tem sido uma coisa das piores possíveis isso. É muito mais fácil procurar um culpado do que assumir aquilo que precisamos mudar. É muito mais fácil colocar a culpa no governo, colocar a culpa em quem quer que seja, do que assumir o que podemos mudar. É muito mais fácil colocar a culpa no cônjuge dentro de casa quando as coisas não estão boas. Quando eu tenho que assumir alguma coisa, é muito mais fácil colocar a culpa no filho, é muito mais fácil colocar a culpa em quem quer que seja, no patrão. É muito mais fácil a gente procurar alguém, né, um bode expiatório, do que lidar com a situação que está diante de nós. Aqui o culpado tornou-se Deus. Para que Deus nos tirou do Egito? Era melhor morrer lá. Acaba então criando-se, ou buscando uma justificativa diante das derrotas, ou diante das possibilidades de derrota. Nem era derrota aqui. Eles estavam diante de um teste, e eles foram reprovados. Tanto que Deus disse a Moisés que Arão que ficaram quietos. O que mais me choca aqui é a presença de Moisés e Arão, nada fizeram. Olha no versículo 5 do capítulo 14. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Só isso. Quem se levanta para defender a tese que eles poderiam entrar em Canaã e ser vitoriosos é Calebe e Josué.
Moisés e Arão ficaram quietos, ficaram na dele. Não vamos entrar nessa não, deixa. A gente não viu nada mesmo, foram eles que viram. Acabaram deixando o povo inteiro ser guiado pelo caminho de morte, destruição, porque não se levantaram, eles se calaram, não ouviram a promessa, não viram que era a possibilidade da promessa se cumprir. Talvez duvidaram. Às vezes a gente olha a Bíblia, querido, a gente acha que pessoas da Bíblia não falharam, né? Moisés foi o grande líder, ele nunca falhou, pelo contrário. Tiago, quando ele menciona Elias, ele fala de Elias sujeito à mesma paixão que nós, deixando claro que Elias também tinha falhas como nós temos. Então, assim como Elias, antes dele, Moisés e os outros também tiveram. Então, esse é um aspecto muito importante que temos que entender. A primeira verdade: quem não crê no prospecto, ou seja, na execução plena da promessa, duvida do propósito e vai ter uma visão equivocada de si e de Deus. A segunda e última verdade: quem crê plenamente no propósito tem a visão clara do prospecto. Trava a língua, né? Vamos de novo. Quem crê plenamente no propósito tem uma visão clara no prospecto. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu creio no propósito de Deus, eu tenho uma visão clara da execução e do cumprimento do propósito, independente quando ou como vai acontecer. Mas se eu creio em quem Deus é, no caráter de Deus e naquilo que Ele projetou, eu creio também na execução, no cumprimento disso sobre a minha vida. Enquanto, queridos, os 10 espias se sentiam como gafanhotos, que é o que nós lemos aqui no versículo 33 do capítulo 13, diante dos cananeus, olha a diferença, aqui é impressionante, eu nunca tinha percebido, né? Eu fui dar uma olhadinha, estava lendo o texto, percebi algo que eu não tinha visto ainda. Enquanto os 10 espias, diante dos cananeus, diante dos gigantes cananeus, se sentiam como gafanhotos, olha como Josué e Caleb se sentiram. É muito diferente. É muito diferente. Josué e Caleb se sentiam como famintos numa mesa farta. Enquanto os 10 se viram como gafanhotos, Josué e Caleb se viram sentados, bastante fome, numa mesa bem farta. Da onde estou tirando isso? Versículos 8 e 9 do capítulo 14. Olha só, aqui está Josué e Caleb defendendo a tese de que Deus daria Canaã. Então está dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Ok? Agora olha o 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Enquanto os 10 espias se sentiram incapazes, sem chance, gafanhotos, Josué e Caleb se sentiram sentados na mesa lotada de pão. Eles são como pão, nós podemos devorar, porque Deus os entregou em nossas mãos. Queridos, nós temos que entender que Josué e Caleb jamais tiveram uma linguagem ou uma mentalidade meramente triunfalista, dizendo: olha, não é nada não, né? Tem gigante nenhum aí não. Josué e Caleb jamais foram chamados negacionistas, não. Eles claramente reconhecem o tamanho do gigante, claramente reconhecem que há um risco, claramente. Tanto que eles falam aqui no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos
fará entrar nessa terra. Então sabiam que havia um risco, não negaram isso. Eles concordaram com os 10 sobre o perigo, mas olha só a diferença. Eles preferiram focalizar as suas energias não nos gigantes, não nos problemas, não nas dificuldades, mas no tamanho das uvas, ou seja, naquilo que eles iam obter no local. O que nós focamos no nosso dia a dia, meus queridos? Na maioria das vezes nós focamos no imediato. Na maioria das vezes nós não queremos sofrimento de forma nenhuma. Na maioria das vezes a gente não quer nenhum tipo de problema, dificuldade. Na maioria das vezes a gente quer que as coisas aconteçam hoje, agora, para ontem. No geral, nós não queremos o esforço. E aí, por não querer, a gente não foca no que vai conseguir, mas foca no que tem que enfrentar. E quando a gente faz isso, a gente desfoca do principal, que é o objetivo final. É por isso que, infelizmente, meus queridos, a cada vez aumenta mais o número de pessoas que não continuam, que param pelo caminho, porque focam mais no problema da dificuldade, na adversidade, na luta que está entre uma coisa e outra. Josué e Calebe, queridos, foram um diferencial para a vida do povo de Israel. Mais à frente a gente sabe o que aconteceu. Josué tornou-se o líder, Calebe o seu braço direito, e entraram 40 anos depois, possuindo, aliás 38, né, que tinha 2 anos, 38 depois que eles entraram na terra prometida, seguindo a orientação e liderança de Josué. Entraram e possuíram. E quem conhece a história bíblica sabe que eles passaram o Jordão com um grande milagre, que as muralhas de Jericó caíram num grande milagre. Tudo que aconteceu foi um grande milagre. Talvez Josué conseguiu ver mais milagre do que o próprio Moisés. Todos eles viram, né? Mas a princípio parece que Josué conseguiu vislumbrar muito mais do que o próprio Moisés. Então, queridos, nós temos que entender que prospecto aqui é visão. Precisamos mudar a nossa visão. Propósito e prospecto. Se nós cremos plenamente no propósito de Deus, nós temos que crer também que isso vai acontecer. Mesmo que tenhamos dificuldades, mesmo que tenhamos luta para enfrentar, né? O próprio Deus é muito claro em dizer que a gente não vai conseguir conquistar as coisas de mão beijada. O próprio Jesus deixa isso claro para nós no Evangelho. No mundo tereis aflições, ou seja, vai ter problema, vamos enfrentar lutas, mas não foque nos problemas, não foque nas lutas, mas foque no resultado final. Quando nós focamos no resultado, querido, a gente esquece os problemas. A gente supera com facilidade, dificuldade que talvez seria para derrotar, a gente consegue passar por cima. Precisamos então, queridos, enxergar as coisas além do que parecem ser. Precisamos enxergar as coisas além do que parece. A gente, maioria das vezes, se deixa levar pela aparência. Assim foi com Samuel, quando foi escolher mais à frente o rei de Israel. E assim também foi aqui com os 10 espias, que preferiram ver e olhar e enxergar o problema, e não a possibilidade, e não a probabilidade, e não o prospecto. Nós somos chamados então a crer no propósito, mas além do propósito, a entender o prospecto. Se nós não esperarmos resultados, não adianta. É o mesmo que nós orar a Deus, vamos orar a Deus, né? Vamos orar por orar, e não esperar nada que aconteça a partir da oração. Ou seja, uma oração sem prospecto. É uma oração que bate no teto e volta. Mesmo que Deus nos dê um parecer negativo, mesmo que Ele não faça o que nós gostaríamos que fosse, nós temos que crer e esperar a resposta de Deus. Senão a nossa oração é nula, é vazia. Então o prospecto faz parte da vida cristã e precisa fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso dia a dia. É fácil? Não, não é. Não é fácil para ninguém, nunca foi e nem será. Mas, como diz o apóstolo Paulo,
Em Cristo nós podemos todas as coisas. É Ele que nos garantiu e garante a possibilidade de vitória. É nele que nós temos a segurança de continuar em frente. Como meditamos nesta manhã na escola dominical, nosso tema de hoje foi vencendo os obstáculos do dia a dia, né? Nós temos muitos obstáculos que temos que vencer e precisamos lidar com eles. Lá também um pouco baseado na história de Israel. Diante de nós hoje, querido, nós temos a possibilidade de avaliar se nós cremos no propósito e se estamos também seguros no prospecto. Se nós estivermos apenas no propósito, esperando mais ou menos, na hora que vir o problema a gente pula fora. Na hora que as coisas apertarem, vamos ser como os 10 espias. Vamos sair, né? Vamos desanimar, vamos desistir. Mas precisamos ir além disso. Precisamos ir além disso. Somos chamados para ir além disso. Amém? Nós vamos nos colocar em oração neste momento. Nós vamos pedir, colocando nossa vida diante de Deus nesse momento. Deus conhece o coração de cada um, sabe quais são os problemas e as dificuldades enfrentadas por cada um e por cada um. Logo depois nós vamos assistir um vídeo. Nós vamos preparar para orar neste momento, colocar na mão do Senhor nossas vidas. Eu não sei o que você enfrenta, quais são as suas lutas, quais são as suas adversidades, mas é muito importante colocá-las diante do Senhor nesta noite, tendo como foco o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, o propósito que Deus tem é te trazer a existência. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe a existência, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele nos mantém com vida. O milagre da vida é um milagre. Estar vivo é um milagre. E estamos aqui porque Deus nos trouxe, Deus nos direcionou. Estamos aqui porque Deus ama cada um de nós, Deus ama você. Propósito, projeto Ele tem para a sua vida. Talvez esteja difícil para enfrentar as lutas nessa noite, nesses dias. Talvez tenha se levantado muitas situações difíceis, mas você tem duas opções. Ou você olha como os 10 espias, ou você avalia como eles, entendendo que é difícil demais, é complicado demais, é impossível. Ou você olha como Josué e Caleb, dizendo: se Deus nos trouxe até aqui, Ele nos garante também a vitória. Fácil não está e nem é, mas em Cristo nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar aquilo que Deus já nos conquistou para si. Pai, nós te damos graças nesta noite. Te damos graças, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua direção, pela Tua bênção. E nós te pedimos, ó Pai, que nesta noite, sobre cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, nos direcione diante das tribulações, diante das adversidades. Assim, ó Pai, como nós aprendemos aqui com a história dos espias, que infelizmente o povo de Israel preferiu ouvir os 10, que nossos olhos possam estar atentos, ó Deus, não ao problema, mas à solução que está no Senhor. Que possamos olhar a nós mesmos como parte do reino do Senhor, que possamos olhar a nossa família como parte do reino do Senhor, e onde há dificuldade, onde estejam as lutas, onde se levantam os empecilhos, nós colocamos diante do Senhor, para que nós sejamos em Ti fortificados e fortalecidos, para que possamos romper todos esses problemas. Se nós podemos vencer, é por Ti. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, e nós te pedimos, ó Pai, que todo empecilho que se levanta contra nossas vidas, tudo aquilo que tem tirado, roubado, ou tentado roubar a nossa motivação, tudo aquilo que de alguma maneira tem tentado minar, ó Deus, a nossa caminhada, tudo aquilo que de alguma maneira nos impede de estarmos no Senhor, ó Deus, nos dá condição de romper, de vencer, e que em nome de Jesus, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que seja realmente como um empecilho, uma seta, nós repreendemos em nome de Jesus, para que o Senhor nos livre, ó Deus, e assim possamos enxergar com os olhos espirituais do Senhor, para que possamos ver, ó Pai, a Ti, o autor e consumador da nossa fé.
nos dê condições de avançar, Pai. Nos colocamos aqui na Tua presença e declaramos a nossa vitória no Senhor, e declaramos, ó Pai, que nada que possa se levantar contra o Teu reino, contra nossas vidas, contra o Teu propósito, prevalecerá, porque cremos um Deus que tudo pode, cremos um Deus que está acima de tudo e de todos. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos em Tuas mãos, na certeza da Tua bênção, do Teu cuidado e da condição de vitória que há em Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o prospecto possa fazer parte da nossa caminhada. Que quando avaliarmos a probabilidade, nós avaliamos e vamos avaliar por meio do Senhor, pela ótica do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Ele possa nos fortalecer e que possamos ser assim como Josué e Caleb, nos colocar na posição de olhar, de enxergar pelos olhos da fé aquilo que Deus tem feito e fará ainda por nós. Amém?